Fala investidor e investidora! No vídeo de hoje eu vou te ensinar um pouco sobre padrões comportamentais e que podem te atrapalhar na hora de você fazer um investimento, principalmente no atual cenário do mercado, bolsa caindo, então às vezes você fica ali um pouco nervoso com seus investimentos e às vezes pode tomar decisões equivocadas. Mas antes da gente começar eu vou pedir para você me ajudar. Comece a seguir o meu canal, curte esse vídeo e compartilhe com quem você sabe que precisa desse conteúdo. Isso vai me ajudar bastante a levar esse conteúdo para mais pessoas. Meu nome é Rafael Rodrigues, sou assessor de investimentos e o objetivo do meu trabalho é te ajudar a investir melhor. Então, voltando ao conteúdo, como eu estava dizendo, existem padrões de pensamentos, de comportamentos, que também são chamados de regras de bolso, vieses comportamentais, que às vezes te atrapalha com o resultado do seu investimento. Por quê? Porque normalmente esses padrões faz você encurtar sua tomada de decisão, né? E uma das funções do assessor de investimentos é ter uma visão mais racional da carteira, porque realmente, quando você está investindo, às vezes você age por emoção. Então você acaba tomando decisões equivocadas e até realizando prejuízo sem necessidade. Portanto, hoje você vai aprender o que são vieses comportamentais, esses padrões de pensamentos, exemplos de padrões e terceiro, como evitar esses padrões. E se você ficar até o final, eu vou te dar um bônus para te ajudar nessa caminhada. Então, indo para o primeiro tópico, o que são vieses comportamentais, o que são esses padrões? Nos estudos das finanças, existem dois estudos basicamente. As finanças tradicionais, que falavam que os investidores agiam 100% por razão, e as finanças comportamentais, que veio para atualizar esse estudo e falar que na verdade os investidores não agem 100% por razão e sim tem uma parte ali de emoção. E basicamente nas finanças tradicionais eles falavam que os investidores eram avessos a risco, então eles queriam diminuir o risco e aumentar a rentabilidade. E eles tinham uma perspectiva racional do mercado, agiam por razão. E terceiro, que eles integravam os investimentos como um todo, não olhavam um investimento específico e sim como que estava indo a carteira como um todo. Depois veio as finanças comportamentais, falando que na verdade os investidores não são avessos a risco e sim a perdas. Os investidores evitam perdas, mesmo que isso implique em deixar uma ação perdedora na carteira, por exemplo. Segundo, que os investidores na verdade não agem 100% por razão, e sim por emoção, porque tem vários fatores que vai refletir na decisão do investidor. E terceiro, que os investidores na verdade segregam os investimentos, eles normalmente não olham como um todo a carteira, e sim quanto que aquela renda fixa está dando, quanto que aquela ação específica está dando, e na verdade você tem que olhar a sua carteira como um todo para ter uma análise melhor, porque às vezes um ativo está perdedor num certo período, mas daqui a um tempo ele vai estar ganhador e um outro que estava ganhador vai estar perdedor. Isso equilibra a sua carteira. Portanto, resumindo esse tópico, os vieses comportamentais ou padrões de pensamento, regras de bolso, acabam encurtando sua tomada de decisão e isso leva a comportamentos irracionais. Você acaba agindo por emoção e, consequentemente, isso pode refletir no resultado dos seus investimentos. Então, tome cuidado com esses vieses, com esses padrões de pensamento. Indo para o segundo tópico, agora que você entendeu esse estudo, eu separei aqui alguns vieses comportamentais, alguns padrões que existem e você pode estudar, né? Eu vou passar alguns aqui, mas depois você pode se aprofundar, porque você estudando você entende um pouco desses comportamentos e pode evitar eles. Então, indo para o primeiro viés, da representatividade. O que é a representatividade? São influências de eventos passados na previsão de comportamentos futuros. Então, dando um exemplo aqui, você faz um investimento olhando só a rentabilidade passada. Isso acontece muito em fundo. A pessoa olha 6 meses, 12 meses e faz a aplicação. Que na verdade você tem que olhar 1, 2, 3, 5 anos para entender melhor o comportamento daquele fundo. Segundo, ancoragem. O que é ancoragem? É basicamente influência de uma informação prévia, normalmente um número, na tomada de decisão. Então, dando um exemplo simples aqui, é você comprar uma ação e se ancorar naquele preço. E na verdade, pela análise da ação, às vezes nem é o preço justo daquela ação. Você precisa analisar e não se apegar a preço. E por que não se apegar a preço? Porque
o preço ele pode oscilar, porque o valor da empresa pode oscilar também. Então, às vezes, o preço que você pagou não é o preço justo daquela ação, entendeu? Então, se você se ancorar no número, às vezes pode ser uma decisão equivocada. Terceiro, aversão a perdas. Dificuldade em assumir uma perda e admitir uma decisão equivocada, uma decisão errada. Então, isso acontece muito no mercado de ações. Às vezes a pessoa compra uma ação, essa ação cai, né, e ela mantém na carteira, mesmo que todas as análises que ela viu falam que aquela ação não tem uma projeção legal, e ela deixa na carteira para quem sabe um dia aquela ação subir. Quarto, disponibilidade. A disponibilidade remete à facilidade com que determinada ideia influencia numa decisão. Por exemplo, você trabalha no banco X e só porque você trabalha no banco X você acha que aquela ação é boa e sempre ela vai superar aí o mercado. Então você não fez uma análise, só um acontecimento específico que você trabalha no banco, você já acha que aquela ação é boa. E na verdade você precisa fazer uma análise mais profunda para saber se aquela ação é boa ou não. Não é porque seu tio ou seu pai trabalha naquela empresa que ela vai ser uma empresa boa. Quinto, status quo. O investidor prefere manter a situação como está da carteira a efetuar qualquer alteração. Por exemplo, o investidor faz uma carteira de investimento e ele quer manter aquela carteira sem fazer nenhuma alteração para o longo prazo. E na verdade o mercado é dinâmico, você precisa se atualizar e aproveitar o mercado de acordo com o momento. Sexto, o movimento manada. Esse é bastante conhecido e basicamente o investidor toma uma decisão que todo mundo está tomando. Por exemplo, quando o mercado começa a cair, uma coisa que ajuda, né, nessa tendência do mercado é que todo mundo começa a vender por medo. E às vezes a pessoa nem sabe por que está vendendo, mas como ela vê todo mundo fazendo, ela faz igual. Esse é o efeito manada. Então, indo para o terceiro tópico, como evitar esses padrões de pensamento. Para você conseguir evitar esses padrões, você precisa ser mais analítico, não agir por emoção. Quando você perceber que está agindo por emoção, respira, né, e começa a analisar a sua decisão naquele momento. Então, dando um exemplo aqui, na representatividade. Agora que você sabe o que é a representatividade, você pode analisar um histórico de um fundo, por exemplo, não olhando o mês anterior, mas olha um ano, 2 anos, 5 anos e saiba que rentabilidade passada não quer dizer rentabilidade do futuro. Outro exemplo aqui, ancoragem. Não faz sentido você se ancorar num preço, porque o preço da ação, né, ela pode sofrer várias influências e o preço justo daquela ação aumentar, diminuir. Então não faz sentido você ficar se ancorando num preço. Não quer dizer que aquela empresa bateu aquele preço que sempre vai bater. Então você precisa tomar esse cuidado. Outro exemplo, aversão a perdas. Você precisa começar a analisar seus ativos da carteira, suas ações. Será que aquela ação perdedora é uma boa empresa mesmo? Às vezes você vai manter uma empresa perdedora porque está com medo de assumir prejuízo. Então tome essa decisão mais fria da sua carteira. E eu vou dar mais um exemplo do status quo. Será que faz sentido a sua carteira atual? Às vezes você montou ela há 1 ano e você manteve do jeito que ela está. E às vezes você não analisou se precisa fazer alguma mudança. Então não se engesse, mude a sua carteira se for preciso. Eu não vou me prolongar aqui porque existem vários exemplos para dar. Depois você pode se aprofundar mais sobre esse conteúdo. E indo para o bônus, se você que ficou aqui até o final, vou te dar 3 dicas para te ajudar a evitar esses erros. Primeiro, tenha uma reserva de emergência antes de partir para outros investimentos. Por quê? Porque a reserva de emergência você vai ficar mais tranquilo com as oscilações do mercado e vai agir por menos emoção e mais razão. Por quê? Quando você precisa daquele dinheiro que está investido em uma ação, por exemplo, vai doer se aquela ação cair. Agora, se é um dinheiro que você não precisa, está pensando para o longo prazo, você fica mais tranquilo. Segundo, invista com um objetivo. Tenha uma estratégia no seu investimento. Eu vou investir para minha liberdade financeira. Então, eu sei que aquele investimento é para 10, 20, 30 anos. Então, te ajuda também a ter essa visão de longo prazo e conseguir manter os seus investimentos nessas horas que o mercado oscila. Terceiro, e não menos importante,
procure estudar o mercado antes de investir. Muita gente que eu conheço entra no mercado sem conhecimento e às vezes sai perdendo, sai com prejuízo porque não estudou antes de investir. Então, pega um tempo ali, estuda o básico pelo menos para começar a investir, porque eu falo assim, você aprende muito estudando, mas é muito você aprende na prática. Então eu falo que é estudo e prática. Você não precisa se tornar um especialista para começar, mas você precisa aprender o básico. E aí, esse conteúdo te ajudou de alguma forma? Deixa aqui nos comentários e até a próxima!